Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. In the filler of all men, in the filler of all men, stands a solitary candle. Este é o como eu falo isso? Eu não sei mais. Qual que é o número? 162. 162 é centésimo, sexagésimo segundo, exato. Episódio do Mangá ao Quadrado, seja bem-vindo, Estranho, passou bem a semana? Daquele jeito. Daquele também, não tem problema. Importante é que a gente tá aqui pra conversar sobre mangás e, como as pessoas já viram pelo título, este episódio será sobre epílogo. E isso. Eu imagino que você, ouvinte que está escutando nesse momento, acabou de escutar o podcast, tá pensando, será que isso rende um programa inteiro? Os caras vão passar o programa inteiro conversando sobre epílogo? Você vai descobrir junto com a gente, porque eu acho que a gente tem um pouco desse medo também, mas eu tenho algumas ideias sobre esse tema que a gente quer conversar aqui, sobre a possibilidade do epílogo, como ele é colocado hoje em dia, e vamos tentar ver pra onde vai esse programa, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Epílogo, Estranho. Você teria alguma definição de epílogo que totalmente não foi tirada da Wikipédia? O epílogo, ele é o contrário do prólogo. Uhum. Ele é a parte final, né, que vem no final de uma história, de um texto, no caso aqui da gente de um quadrinho, que serve normalmente para se concluir a história, amarrar pontas, informar destinos dos personagens, coisas do tipo. Lendo da Wikipédia, parece que a origem da palavra é uma parte aqui que encerra de fato a história, né? Tipo, sim. É o final. Esse é o final, sabe, né? Algumas interpretações dizem que o epílogo pode ser justamente o final da história só, sabe? Tipo, não necessariamente uma parte posterior ao final, e sim o final em si. Exatamente. Mas eu acho que não é o que a gente vai considerar aqui, né? Exatamente, porque hoje em dia, pelo menos nas obras que a gente, tanto em filme, livros, quadrinhos, o epílogo não é o final de fato, né? Você sempre tem um final meio que temático, talvez até pra história, e tem alguma coisa depois, né? Vamos ver o que tem depois desse final, que é o verdadeiro final da história, o que aconteceu depois disso, né? É isso que a gente acaba considerando como epílogo, né? Sim. Às vezes o epílogo, já definindo, né? Às vezes o epílogo ele nem é chamado de epílogo pelos autores, né? Existem alguns mangás que o último capítulo, o penúltimo, realmente eles falam qual é epílogo, sabe? Tipo, acabou no episódio anterior, no capítulo anterior. Exato. Este é um epílogo. Mas nem sempre ele é assim. Às vezes o epílogo ele é um capítulo numerado sequencialmente, né? Tipo, a história acabou em um capítulo X e aí no capítulo seguinte, tipo, é o equivalente ao epílogo, mas ele não é chamado pelo autor de epílogo. Exato. Alguns exemplos, sei lá, que me vem à mente agora. Acho que o último capítulo de Naruto não é chamado de epílogo. Obviamente é um epílogo. No Hoshino Samidare, o cara em nenhum momento chama aquilo de epílogo, mas é um epílogo, né? Sim. Acho que talvez até a maioria das obras o autor não deixa tão óbvio, quero fazer umas coisas depois do final aqui, sabe? Tipo, sim. Não tem essa cara de pau, né? Sim. Por quais motivos você acha que seria válido o autor colocar um epílogo na história? Porque, tipo, conceitualmente, pensando bem basicamente, parece algo meio errado, sabe? Você tem um fim, e aí é o fim, e aí você quer algo depois do fim, tipo, pra que fazer isso, né? O pra que é uma... Não quer dizer que está certo ou errado, mas sim o que normalmente é utilizado. Normalmente, justamente, o que eu usei na descrição de amarrar pontas soltas, ele representa um grande papel nessa estrutura, né? Tipo, eu tenho esses personagens aqui que eu não encaixei eles no final da história, não falei pra onde eles vão, não falei onde eles estavam, então deixa eu mostrar aqui rapidinho o que aconteceu com eles e beleza. Só pra não deixar ninguém na mão, né? Sim. Ou talvez até como um fanservice, né? Não só amarrar pontas soltas, mas também, tipo, fazer um trabalhinho de fanservice, sabe? Será que o Ron vai ficar com a Hermione? Vamos fazer aqui um epílogozinho que eles são pais de crianças aleatórias, que a gente nunca vai mostrar as histórias, mas eles são pais, olha aqui. Aí, só pra você ficar feliz, né?
Exatamente. Acho que a gente pode até conversar sobre a validade disso, mas antes, eu acho que uma coisa que eu pensei que talvez seja o papel mais importante do epílogo é o pacing, né? Porque quando você tá lendo uma história e toda história tem um fim, né? E se é um fim bem planejado, normalmente é algo muito impactante, sabe? É alguma resolução de algum plot twist, ou algum vilão que morre, alguma coisa assim. E se termina ali, naquele ponto, sabe? Tipo, é meio chocante, sabe? Você deixa a pessoa meio embasbacada. Caraca, terminou e agora, tipo, sabe? Pra onde vai isso, né? Termina numa explosão e é isso. Fim, acabou, né? E aí, tipo, pra amenizar um pouco a experiência da pessoa, você, tipo, entrega algo um pouquinho mais fácil, tipo, pra curva do hype da pessoa não terminar lá em cima, sabe? Tipo, dá uma despressurizada, talvez, né? Tipo, você tá tipo, muito intenso, você fala, bom, deixa eu acalmar os ânimos, ó, e aí tudo se acalmou. Ok, pode respirar um pouco, né? Sim. O que até levanta a sua própria validade ou não, né? Por exemplo, Naruto, vou usar um exemplo de Naruto que é um exemplo mais conhecido, talvez. Será que não era melhor o cara ter terminado na luta entre os dois, morrendo ali? Porque aquele é o fim temático, né? Tipo, mas será que não era melhor terminar ali, que é o fim verdadeiro, em vez de, vamos mostrar algumas coisas, assim. Boruto. Em vez de Boruto. Um outro motivo, né, de se fazer um epílogo, principalmente no caso dos mangás, a meu ver, é tamanho de volume, né? Os mangás, eles têm um volume meio que fixo de tamanho. Então, às vezes, o mangá acaba num volume que, sei lá, falta um capítulo. Aí os caras, faz um capítulo aí. eu não pensei nisso. Eu penso que pode ser que tenha sido essa possibilidade, mas no caso de Naruto especificamente, eu não vejo como isso. Eu vejo justamente como um trabalho de fanservice, de você entregar porque assim, não tinha ponta a ser amarrada, sabe? O que tinha pra ser amarrado, foi amarrado. O que ficou solto não foi amarrado ali também. Também, Na verdade, tipo, amarrou, mas não amarrou, né? Porque a questão é que muitas pessoas consideram como pontas soltas. Casal mal resolvido. Isso não é uma ponta solta se não é o foco da história, né? Sei lá, tipo, se a história não é de romance focado no desenvolvimento de um casal, ter um casal que fica no ar, se eles ficam juntos ou não é uma ponta solta, né? Acho que podemos concordar nisso. E não tô nem dizendo, se validando ou não, se é o caso de Naruto ou não. Às vezes pra algumas pessoas até pode ter sido, né? No caso, né? Mas no geral, casal não é ponta solta, não sei se é uma história de romance, no caso. Naruto não é. Também não é. Naruto não é ponta solta. Não vou entrar nessa validade agora. Então, esse capítulo final de Naruto, que foi um capítulo de apresentar os filhos, as pessoas mais velhas e tudo mais, ele teve apenas esse papel mesmo, sabe? De dar nos Estados Unidos eles usam o termo closure. Eu não sei se em português qual palavra combinaria bem. Eu penso em completude, sabe? Tipo, você quer sentir que fechou, sabe? Tipo, precisa fechar. Tem que ter a cara de que fechou. Porque se terminasse sem esse capítulo, as pessoas iam considerar de fato um final aberto, né? Sim. O que aconteceu? Exatamente. Ponto de interrogação. Tipo, aqui não tem o que aconteceu. Tipo, não tem nenhum ponto de interrogação nesse final. Sim. O que na verdade é até discutível, né? Porque, tipo, tem pontos de interrogação, né? Uma história nunca acaba, sabe? A gente termina de ver uma história, mas não quer dizer que acabou ali. Nunca, né? Nenhuma história. Sempre, tipo, existem descendentes. A não ser que o mundo acabe no final da história, existem descendentes, existem pessoas que estão vivas, que vão fazer outras coisas na vida e que poderiam ser histórias muito interessantes, mas que não é relevante para aquele arco de acontecimentos que a pessoa quis contar naquela história. E esses casaizinhos, esses filhos, eles não são relevantes pro arco de acontecimentos que o autor de Naruto queria fazer, sabe? Então, como por exemplo, o caso pegando um outro exemplo, Dragon Ball, que tem já tem um GT que já tá todo errado, né? Mas depois do GT, o finalzinho eles fizeram tipo um epílogo que é o neto do Goku contra o neto do Vegeta. Isso não serve pra nada. Não adiciona nada ao arco dos personagens, não dá senso de closure, porque a geração já foi passada, essas pessoas nem eram mais a geração vigente. Então, tipo, pra quê? Sabe? Pra quê? Pra quê? É um fanservice, né? É por isso que a gente acaba chamando de fanservice mesmo. Porque, tipo, não tem propósito nenhum por plot, não tem propósito nenhum, até nem pra temática, provavelmente, mas alguém quer ver aquilo. Então, por isso que é um serviço pro fã. Tá certo a pessoa usar isso? Usar o epílogo como um fanservice? Eu acho que é uma pergunta um pouco mais difícil do que parece, porque
quase todo epílogo, quando você para pra pensar, tem um certo ar de fanservice, né? Um exemplo muito bom, eu amo esse epílogo, é o caso de Lúcifer e o Martelo. Mesmo esse aí tem, tipo, ele brinca com a ideia de fanservice, mas ele entrega também, né? É porque no caso de Lúcifer e o Martelo, ele acabou plantando uma semente específica na história que a existência desse epílogo dá um closure, de fato, sabe? Tipo, ele realmente amarra uma pontinha lá que tinha ficado pendente, que é do... Eu não vou falar pra não dar spoiler pra quem não leu, mas né, o personagem que ressurge, ele tinha essa ponta solta que falou, mas o que significou isso? E aí, nesse capítulo do epílogo, ele aproveita pra fazer essa conclusão. Outra história que tem um exemplo que usa o epílogo, só que esse é um longuíssimo epílogo, que é 20th Century Boys. 21st Century Boys, ele é depois que a história acaba, mas ele tem um propósito que é de justamente amarrar de fato uma ponta solta que ficou da história, que poderia nunca ser explicado. Não há nada de errado em pontas soltas, né? A gente tem... Sim. As pessoas têm muito problema com pontas soltas, eu acho. O final aberto, né? No final caso. aberto, tipo... e o que aconteceu depois? Às vezes você não precisa saber o que aconteceu depois. Essa é uma boa questão, por exemplo. Se Lúcifer e o Martelo e 20th Century Boys terminassem sem esses epílogos, se Lúcifer e o Martelo conseguisse resolver essa ponta solta específica antes da história e não tivesse todo esse resto do epílogo com os casais e o pessoal crescendo, terminasse no final temático, que eu chamo, né? O que você acharia da história? É difícil dizer, né? Porque eu conheço já, né, o epílogo. É difícil você jogar sem. E foi um bom epílogo. Então é difícil dizer se seria uma história melhor, pior ou apenas diferente. Por isso que a discussão, tipo, se deve fazer ou não, ele cai muito de encontro com o quanto esse epílogo ressoa com a obra como um todo, sabe? Então, se a obra não... Se o epílogo não vai ressoar com o resto da obra, fica uma coisa deslocada. Não tem nem como negar, sabe? Que, tipo... Sei lá, o final de Harry Potter não é um final que ressoa com a obra pra mim, por exemplo. Aquele, tipo, dá um pulo pra frente e mostra que casais se fizeram e por quê, sabe? Não ressoa com a mensagem da obra, mas... E aí deu uns trabalhos pra todo mundo e, tipo, apesar de ser uma obra com temática esperançosa, tipo, o drama reinou em boa parte dos últimos livros, né? E aí, tipo, termina com esse epílogo que não aconteceu nada de ruim, sabe? Tipo, não tem, tipo... e aí todo mundo ficou feliz daí pra frente. Exato. Não criou nenhum drama. Eu não sei, é exatamente o que você falou, não ressoa bem com o resto da obra, né? É esquisito. Se não é pra fazer um epílogo, então como é que você acha que uma pessoa poderia resolver os problemas que a gente mencionou aqui, pelos quais as pessoas usam epílogos? Como é que uma pessoa poderia resolver problema de ponta solta sem ter um epílogo? É difícil, né? É difícil. É difícil você amarrar na história tudo, se nem tudo tem a solução em um ponto apenas da trama, sabe? Tipo, se todos os problemas do mundo não forem resolvidos com você derrotar o vilão final, é difícil você amarrar todas as resoluções com matar o vilão final, sabe? Tipo, eu matei o vilão final e agora eu posso casar, sabe? Não é assim que funciona. A discussão poderia ser esse tipo, que é o que a gente já falou, né? Tipo, será que precisa fechar essa ponta? Eu acho que nem toda ponta precisa ser fechada. Agora, se o autor, ele opta por fechar, eu acho que tem que ter esse trabalhinho de relacionar. E relacionar tematicamente com a obra também, né? Não é só ir lá e fazer uns casal e tudo bem e entregar pro fã o que ele quer e acabou, sabe? Tipo, sim. Faça do epílogo algo que seja temático com a obra, né? Que nem, apesar de tudo, Naruto tem essa temática da passagem de gerações, né? Sim, tem um pouco. Tem um pouco. É que é muito. Sabe o que é o problema de Naruto? É deselegante. É deselegante. Eu acho que esse é o problema, na verdade. Que nem, por exemplo, um outro mangá que fez exatamente a mesma coisa que Naruto, só que fez com elegância: Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, ele tem um epílogo e ele tem um segundo epílogo, que é uma página final com os quadros de todo mundo crescido ali e tipo, o que todo mundo virou, tipo, anos depois. Sim, e tem casal com filho, tem gente sendo governante, né, e tal. E é elegante, né? Sim, esse daí é o final e aí depois tem um epílogo que é um capítulo que é interessante, né? Tipo, ele não é uma coisa que fecha nenhuma ponta da história, sabe? Ele vamos discutir esse caso do epílogo de Fullmetal. Quem não conhece o final de Fullmetal, vamos tentar não dar spoiler, mas
basicamente, tipo, no final, o epílogo que tem são personagens conversando. E não é nem mostrando o que eles estão fazendo após isso. E sim, tipo, eles interagindo, sabe? É revisitando a interação dos personagens. E nem todos, né? São poucos personagens que aparecem. Apesar de ser um mangá de ação, muita boa parte do mangá era de fato pessoas conversando, né? Sim. Tem muito diálogo nesse mangá, então é algo que ressoa, tipo, parece que é algo que realmente fazia parte daquela história, né? Não parece que só foi enfiado ali só pra amenizar o pacing, né? Só pra fechar as pontas, parecia que é algo que a pessoa realmente queria contar e funcionou, né? É impressionante. Ele funciona, ele é um fanservice, né? Porque, tipo, não precisa. Não tinha nada a ser concluído ali. Não precisa. E ele é um fanservice e foi um fanservice que funcionou, né? E aí volta pra sua pergunta, como fazer um fanservice funcionar no epílogo? Tem como? Tem, pelo jeito tem, né? Mas o que Fullmetal fez? Fez que Naruto não fez, né? Vários outros, né, não fazem, né? Que a gente acaba aprendendo esses exemplos que eles são bem tem mangá bom com epílogo merda, Slandunk. Slandunk tem aquele 10 Days After, 10 Days Later ou 10 Days After, acho que é After. After. Que ele é um epílogo por nada, né? Tipo, cagou e foda-se, sabe? Tipo, e dá até uma sensação de descompletude que o mangá tinha antes, né? É esquisito. Eu acho que tem muito a ver, de fato, com como a pessoa construiu a história até ali, né? Sim. Que nem, por exemplo, que Fullmetal foi muito suave a transição da história pro epílogo, né? Naruto terminou o fim temático ali e aí teve justamente aquele quadro. 10 anos depois. Toma aqui, ó, pra você. Muda até o ritmo da história, né? Eu fico pensando, no caso de Naruto mesmo, a gente leu, tipo, logo em seguida, né? Porque os capítulos saíram juntos. Mas no caso o caso de Naruto é um caso que reflete o que a gente tem muitas vezes no volume compilado, né? Tipo, você lê o capítulo num ritmo e aí você para e pula pro próximo que não tem o mesmo ritmo. Sim. Sabe? Tipo, ele não diminuiu o ritmo no penúltimo pra no último tá alinhado os ritmos, sabe? Como, por exemplo, é o caso de Hoshino Samidare. Hoshino Samidare, ele vai o Lúcifer e o Martelo, e depois que ele termina no penúltimo capítulo, ele vai desacelerando, concluindo algumas coisas ali, né? Tipo, a ação terminou, desacelerou e aí pula pro epílogo, sabe? Já desacelerado. Naruto não. Tá! 10 anos depois. Próxima página, pá. É engraçado. Lúcio Martelo é um lugar que eu li bastante. E até em termos de quadrinização, né? É um negócio que tem que ser bem feito mesmo, sabe? Porque não adianta você pensar que você vai jogar um epílogo ali e vai resolver todo o pacing, sabe? Até na cena de ação final ali, o cara trabalha os quadros pra ir, tipo, amenizando toda a ação devagar. Os quadros vão ficando menores, mais estreitos, sabe? É um negócio que tem que ser bem feito mesmo, né? Sim. E levar a história pra ali. Eu concordo contigo. Eu concordo. E até quando eu sugeri esse tema, eu fiquei pensando aqui se tem alguma história que não tem epílogo. Existe, eu acho, né? Porque foi um tema que eu sugeri justamente porque em chats, assim, com, por exemplo, o Leonardo, ele não gosta muito desse epílogo de Lúcifer e Martelo, porque acho que ele achou que não tinha muita necessidade, justamente, né? E aí eu fiquei pensando, realmente, talvez a história teria sido mais honesta em terminar naquele quadro ali e acabou, sabe? Tipo, deixar pra interpretação do leitor o significado de tudo aquilo na vida dos personagens, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, que história faz isso? Que história não tem um epílogo? É difícil, né? É uma ferramenta que a gente acaba pensando pouco, mas quase nenhuma obra não tem. Um exemplo que eu consigo pensar talvez é Blame, mas até esse um pouquinho, sabe? É que eu acho que isso tudo, ele cai tudo de encontro no que a gente falou sobre o desacelerar no final da história, né? É difícil a ação concluir e ter tempo suficiente após a ação, tipo, logo em seguida da ação, que dê tempo de fazer essa desaceleração, sabe? Tipo, acabei de matar o vilão, eu não vou sentar pra conversar e resolver os meus problemas aqui, sabe? Então eu preciso ter um tempo de recuperação, ou sei lá, tipo, teve um drama muito que subiu muito, como por exemplo Solanin, o drama vai subindo, e aí, tipo, tem que diminuir pra encerrar a história, porque não dá pra terminar lá no alto. E eu não sei, talvez é discutível se dá pra terminar lá no alto, é que eu não lembro de nenhuma história que, tipo, sobe e termina, sabe?
Sei lá, nem Kokou no Hito, sabe? Que teria um final, tipo, excelente ali, nem ali, tipo, o cara resolveu usar disso. Justamente por questões de pacing. E eu acho que o que você falou sobre usar desse espaço pra amarrar ponta solta é justamente isso, sabe? Talvez essa seja a questão do fanservice que eu tô falando. Assim, tipo, o epílogo não tá ali pra você entregar um fanservice das pessoas. É uma ferramenta de roteiro que, se é necessária, sabe? Você precisa daquilo, porque, tipo, não tem... que você falou, não é matar o vilão e resolve tudo. A maioria das histórias não dá pra terminar assim mesmo. Não dá pra, tipo, terminar, tipo, no final temático e acabou a história, porque tem muitos personagens, é uma ferramenta de roteiro quase, tipo, obrigatória, sabe? Você tem que ter aquilo. Se você tem que ter aquilo, é pra você usar aquilo pra uma coisa, não pra você jogar um fanservice ali e acabou, né? Eu penso até que a gente poderia argumentar, por exemplo, que histórias que terminam em cliffhanger, ou numa grande revelação, elas terminam subindo. Mas eu tava tentando puxar aqui alguns exemplos da mente de filmes que é mais fácil a gente relacionar. E eu acho que não é justamente, por exemplo, sei lá, o Sexto Sentido. O Sexto Sentido tem uma revelação gigantesca no final e aí acaba. Só que, tipo, não acaba logo depois da revelação. Tem uma revelação, tem o cara, tem no momento de aceitação, do cara... Você sabe que o cara vira luz, sabe? Tipo, tem um tempinho ali. Não é tipo, revelação e acaba. Do mesmo jeito, um outro exemplo, sei lá, o Inception, que tem aquele final que deixa todo mundo maluco, do peão lá. Esse é um bom exemplo. Ele acelerou antes, tipo, ele terminou a ação, foi diminuindo, concluiu a história e, tipo, esse cliffhanger você não tava mais lá no alto. Sabe, não, tipo, digo mais até. Esse cliffhanger é o epílogo, no caso, né? É praticamente o epílogo. Porque não havia, tipo, uma necessidade daquela cena ali. O final temático, tipo, o final da história já tinha sido alcançado, né? Aquilo ali foi justamente pra plantar uma ponta solta, no caso, né? Sim. Foi usado pra plantar uma teoria, né? Um recurso interessante, né? Você instigar debate, esse tipo de coisa. Uma obra que faz isso dessa mesma forma, com epílogo, é Death Note, né? Que ele planta lá uma teoria sobre como o Nier, talvez ele fez uma coisa errada ali, sabe? Tipo, instiga uma teoria. Um exemplo de filme que eu pensei que tem um final cliffhanger mesmo... Piratas do Caribe 2, eu não sei porque me veio esse filme na minha cabeça. Mas é um filme que termina com a volta de um personagem morto e acaba. Tipo, naquela hora, eu lembro que eu vi no cinema, acho que foi impactante pra mim. Volta um personagem morto e acaba o filme. Tipo, isso. Tipo, justamente pensando numa sequência, né? Mas não é, no caso, nem o final da obra, é como se fosse um final de um capítulo, no caso, né? Sim. É difícil. Eu acho que, pra mim, talvez a conclusão mais óbvia que eu tiro desse papo de epílogo é que é uma ferramenta de roteiro e não é um brinde que você tá colocando ali pro leitor. Você tem que saber usar aquilo. Né? A impressão que dá, né, nesse papo que a gente chegou, eu tô pensando que realmente o que a gente chamou de epílogo, que é tipo após a conclusão do arco principal de história, eu não tô conseguindo. Eu juro, eu tô tentando puxar da cabeça que eu não tô conseguindo puxar nada que, nenhuma tipo, história, termina no. A não ser que seja mangá cancelado. E às vezes até mangá cancelado dá um jeitinho de colocar um epílogozinho ali, sabe? Tipo, e a aventura continua, sabe? Exato. Então, mas eu não consigo pensar nada que, tipo, sobe, tipo, matei o vilão final. Última página do mangá é isso, sabe? Tipo, não tem, sabe? Precisa ter um pouquinho depois, precisa ter uma conclusãozinha ali depois. E essa conclusão, eu acho que deve ter esse papel mesmo, né? Psicologicamente deve ter esse papel de despressurização e tem um papel da completude que a gente falou, né? De tentar amarrar as coisas, as pontas soltas, mas eu acho que o principal motivo é essa despressurização. Esse período que você diminui da tensão que você ficou do final da trama. E tendo isso em vista, que ele é um negócio obrigatório, porra, vamos fazer direito, né? Vamos fazer de um jeito certo. Porque eu acho que é só conversando aqui agora que eu realmente percebi o quão obrigatório, né, um epílogo é. Antes da minha cabeça, acho que eu tinha essa ideia de, tipo, é um extra, assim, que vai na história, né? Tipo, vamos entregar algo pros fãs. Mas não, né? Não é, tipo, algo pros fãs. É algo que a sua história necessita. Sim. Então, é o que você falou, tem que ser bem feito. Eu tô olhando aqui a minha lista, assim, eu não vejo tipo, nenhum mangá que não tem um epílogo. Sabe um que não tem, mas é desconfortável por causa disso? É um mangá episódico, no caso, né? Gon, ele não tem nenhuma linha narrativa. E aí, tipo, chega um capítulo que é um capítulo como se fosse um qualquer, e aí acaba o mangá.
E aí você fica... Gourmet é assim também. É isso? Acabou? Sabe? Você não sabe nem pra onde vai, né? Eu tô tentando puxar de cabeça, eu vi aqui na minha lista, tô tentando puxar de cabeça o final de Hikaru no Go. Será que não foi algo nesse estilo? Final de Hikaru no Go? Eu não lembro. Sabe qual é o final de Hikaru no Go? O final temático é a última partida. É a última partida e aí acaba, mas depois disso ele tem um papo sobre... não é nem o Hikaru, é um dos outros profissionais, ele tem uma conversa sobre o que significa o Go pras pessoas, sobre tipo, o passar das gerações e tal. E aí depois tem tipo uma ceninha ali que é plantada, né? Que é uma merda. Bom, eu acho que a gente já falou mais ou menos o que a gente queria. Vamos falar exemplos? Listar mais exemplos? Acho que você deve ter mais alguns anotados aí. Acho que é legal a gente sempre jogar aqui. Sabe um epílogo que eu não sei se eu gosto? O Yasumi Bumbum. Deixa eu pensar. Eu acho que ele tem talvez ele tenha um problema de ter um epílogo longo demais. Isso que é algo que a gente talvez acabou nem comentando, né? Sobre tipo, a necessidade da brevitude do epílogo. Quem diria já Senhor dos Anéis, o terceiro filme, né? É o epílogo mais longo do mundo. E o Tolkien fez errado também no livro, né? Porque, tipo, ele faz toda a trama subir pra uma conclusão. Aí, você leu o livro do Senhor dos Anéis? Não. Mas me falaram, tipo, acaba, e aí acaba de novo, e aí acaba de novo. Não, então, aí acaba a trama do Anel, aí eles voltam pro condado, tá tendo uma guerra lá, e tem, tipo, essa guerra no livro, sabe? Tipo, acabou a trama principal, e aí ele faz uma outra traminha, sabe? Tipo, cara, não. Só termina essa história, sabe? Né? Mas não. Porque acho que tem a ver com... Você tem um final temático, né? E, sim. Tipo, você tem que fechar que é o anel. Exatamente. E você tem outras tramas também. Mas feche as outras tramas antes do final temático, né? Se não ou deixem aberto elegantemente. Sabe? Exato. Tipo, não tem problema. Exatamente. Talvez aí tá a ideia da brevitude. Não tem problema fechar uma ou outra ponta aqui, dar um encerramento um pouquinho mais digno pra um personagem que foi esquecido, né? Ou que, tipo, não teve relevância naquele final específico, né? Mas alongar demais, sabe? Esse é meu problema, talvez, um pouco também com 10th Century Boys, no caso. Ele é bem alongado, né? O trecho do 21st, ele é bem alongado. E como meio que não tem relevância aquilo, eu acabo meio tipo, por que eu tô lendo isso, sabe? Ele tem relevância pra resolver o mistério final, sabe? Tipo, a gente tinha um mistério pendente e o Urasawa, ele não consegue ser simples, né? Tipo, ele não consegue simplificar o que ele quer mostrar. Tem um bom exemplo aí? De final, de epílogo. Epílogo. Ó, eu tenho um que eu vou trazer pra uma discussão que eu acho que ele é bem parecido com o final de Naruto. Que eu não sei se você da sua mente vai conseguir lembrar, mas o Ping Pong. Eu acho um excelente epílogo. Porque o Ping Pong, no penúltimo capítulo, ele sobe e ele termina, tipo, sem concluir. E aí ele dá tantos anos depois, e aí ele dá a resolução daquele capítulo anterior, tipo, jogada, assim, e foi assim que concluiu o jogo, sabe? E aí o mangá entra numa vibe que ele não teve até agora, tipo, de todo mundo meio feliz e é meio esquisito mesmo, É um pouco esquisito o epílogo dele. Não parece que faz parte daquele mangá até agora, né? Sim. Mas acho eu lembro isso quando eu li, que eu tinha, tipo, porra, a história até o penúltimo capítulo, tipo, é muito legal, muito legal. E aí o último fica, porra, calma, meio estranho isso. Meio esquisito, né? Eu acho que pode ser que eu esteja lendo demais, mas acho que isso aí tá dentro da temática, sabe? Do mangá, no caso. Sim. De que, tipo, eram crianças que estavam, tipo, levando o negócio a sério demais, e aí quando cresceram, tiveram, tipo, outros olhos pra isso, e até, tipo, é por isso que levaram meio na piada tudo que aconteceu. Não sei, pode ser que eu esteja lendo demais. Tem um mangá que é bem similar nesse sentido, que é Akunohana. Você não leu, né? Até o final. Mas, basicamente, a história termina no penúltimo capítulo. Ela termina, sabe? Tipo, não tem mais o que concluir. E aí, o último capítulo, eu não sei o que o autor quis fazer. É como se ele pegasse, tipo, um capítulo lá do meio do mangá e colocasse no ponto de vista de outro personagem. E é isso. Esse é o capítulo final. Sabe?
Nossa, como a galera odiou quando saiu esse último capítulo. E aí eu sempre defendi falando assim, cara, eu tô enxergando esse último capítulo como, sei lá, um extra do volume final, porque o mangá terminou no capítulo anterior. Não é tipo um negócio maluco de simbolismo, tipo, sei lá, The End of Evangelion, né? É tipo, é só tipo um negócio qualquer ali. É um negócio qualquer maluco, sabe? Tipo, caramba, por quê? Não sei. O mangá, que é um caso interessante, ele fez isso, acho que com duas cenas. Hanto Hairyo no Sekai, Ranho Mundo Cinza. Tem um final, fechou ali, beleza, ok, e aí tipo sobrou página no mangá. E aí a autora que escreveu o mangá pegou algumas páginas, não tá tipo num quadrinho, isso nem nada, só desenhou tipo alguns casais, algumas cenas que não teve na história, que tipo meio que mundo alternativo, esse tipo de coisa, sabe? E entregou como um fanservice só. O que você acha disso? Porque não atrapalha a história, tipo, é só tipo, é como se ela tivesse pego extras de volume. Tipo fanart jogado ali, sabe? Estranho, né? Eu acho elegante. Tipo, porque é um fanservice que não incomoda a história, mas, se você queria ver isso, toma. Toma aqui o design que eu usaria se eu fizesse isso, mas eu não fiz. Exato. Eu acho interessante, acho bacana. É uma gradinha, sabe? Se você queria ver tanto esse casal aqui casando, mas não rolou, toma então. Mais um exemplo aqui de um... Eu tenho essa impressão, eu não sei, é porque você não leu o mangá, você deve ter visto o filme, mas eu tenho a impressão, como eu não vi o filme, eu tenho a impressão que esse finalzinho, esse epílogo, ele fez o closure que eu citei, né, a completude, que é o 5 centímetros por segundo. O mangá, ele tem uma ceninha a mais ali que não tem na animação, que eu acho que ele foi, tipo, o epílogo excelente pra, tipo, faltava isso aqui pra dar uma completude, sabe? Tipo, ele nem é tão nada, mas, tipo, puta que completou. O filme tem meio que 3 atos, né? E aí, tipo, o mangá tem, tipo, um mini quarto ato, é tipo isso? Mais ou menos. É tipo um epílogozinho curto. Pode ser, porque eu senti um pouquinho de falta disso na animação. Tipo, faltava uma coisinha ali. Uma coisinha, exatamente. E é exatamente isso no mangá. Tipo, uma coisinha que é o suficiente, sabe? Nossa, fiquei curioso aqui. Talvez eu leia esse mangá agora. Compra aí que já saiu no Brasil. O que eu acho bom, eu queria saber a sua opinião, porque acho que você já falou que você acha ruim, mas eu acho interessante. O epílogo de Gun. Eu nem lembro o epílogo de Gun. Eu lembro do final de Gun, que eu acho meio... É porque o Gun não acabou, né? Gun tá aí até agora. Não, acabou, né? Acabou. Eu não lembro do final de Gun. Eu lembro muito, muito vagamente. Eu lembro que o final em si eu achei muito... Nossa. Do nada, né? Do nada, né? Tipo, dá uma subida e acaba, sabe? E aí, sabe, virou um deus. Mais ou menos isso, sabe? Exato. E aí virou um deus. Aí depois o cara vai lá e reencontra ela, tem tudo isso. Sim. Eu lembro muito meio esquisito. pouco. É meio esquisito. É um final meio corrido, assim. E o epílogo tá ali... Então, por isso que eu acho que é um epílogo bom, porque ele tá meio aqui ali pra amenizar esse final corrido aí. Sim. Beleza. Eu só vou citar aqui pra finalizar. Eu não sei nem se eu acho bom ou se eu acho ruim, mas o Rurouni Kenshin, o Samurai X, ele tem um mangá que é um epílogo, sabe? Que é que é um volume extra. É um volume extra, mas tipo, ele é um volume bem menorzinho, chamado Sakabato de Ahiko, que basicamente ele dá um time skip e mostra um epílogo um pouco mais longo. Eu não sei também o que pensar sobre isso. Essa eu acho que é bem fanservice, sabe? Tipo, não acrescenta muito a história. Ele ressoa um pouco com o mangá, eu acho. Ele tem uma sinergia ali, só que eu acho que é muito deslocado. Não sei. Não sei. Eu não li. Não leu, né? Vamos ouvir a opinião do público, mas só quero terminar aqui, então, o meu aqui com o melhor epílogo que a gente não mencionou. The Music of Mary. The Music of Mary. É um epílogo aquilo? Pior que, agora que eu tô parando pra pensar, talvez esse é o único que não tem um epílogo. Eu acho que ele é um epílogo, porque ele o final é quando ele toma a decisão ali, né? Uhum. Então, exatamente. Aí seria o final. E The Music of Mary, depois disso, eu acho que não conta como epílogo, sim. Todo o período dela ali, daquele desenho do jardim, né? Exato, tudo isso. Eu acho que isso configura um epílogo na minha mente. Mas é quase não, né? Porque, tipo, meio que dá um outro final pra obra, né? Mas eu acho que ele dá um final pra um plot que a gente não sabia até então. Eu acho que é uma provocação. Eu acho que é uma provocação interessante, sabe? Que joga. Então, beleza. Cara. É isso.
meus estranhos do episódio 161, Você, Mangás e a Nostalgia. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do, além dos comentários no blog alquadra.do. Esses tipos de comunicação você pode enviar qualquer tipo de comentário sobre o episódio, sobre episódios passados, recomendações, coisas que a gente recomendou e você leu, qualquer coisa a gente põe na seção Slowpoke Report aqui, inclusive já começando com o Panino Manino que nos recomendou, olha só. Soredemo Machi wa Mawateiro, mangá de Masakazu Ishiguro, caraca, autor de Getenrou, que teve uma animação do estúdio Shaft de 2010 que ele odiou de paixão, né? Diz ele que o mangá é bom, na verdade. Fiquei curioso, porque não parece nada que eu leria, mas o Panino costuma ter bom gosto, né? Eu procurei imagens e nenhuma imagem favoreceu. Pelo contrário. Mas ok, fica a recomendação dele. Azuri Samurai, ele leu Ashita no Joy, deu 9,5 de 10. Olha! Ele só tirou a nota por causa do Blanca lá, o macaco da Mongólia que eles colocaram, que é uma ideia idiota mesmo. Vitamin 7 de 10. Planites 10 de 10. Dororedoro 9,5 de 10. Ih, caramba, Dororedoro tá complicado. O quê? E Kimba 9,5 de 9,5. 9 de 10 também. 9 de 10, Dororedoro também, 9 de 10. Tudo justo, não li Kimba no caso, né? Mas acredito. Danilo Landi terminou de ler Koku no Hito e achou simplesmente maravilhoso. E também chegou nos atuais de Inside Maria, que também achou ótimo. Inside Maria eu tô com grandes expectativas também. Tá indo bem, vamos ver como vai terminar. O Salgado Mafine, ele leu Vitamin e curtiu, e está lendo Orange pela JBC. Ele quer saber o que estamos achando de Nanatsu no Taizai e se entendemos por que as pessoas dizem que Shokugeki no Soma é uma decepção. Nanatsu no Taizai que é uma decepção. Tá muito complicado. Nossa, eu desisti. Esse eu desisti. Eu tô lendo, mas é aquele lendo tipo, nem sei mais o que tá acontecendo. Não sei quem é vilão. Nossa, tá muito ruim. Tá bem fraco, infelizmente. Já Shokugeki no Soma, eu não sei quem são essas pessoas que falam que é decepção. Todo mundo que eu conheço tá curtindo. Nossa, tá excelente. Tá muito bom. É que teve um momento ali que parecia que ia virar um pouquinho mais estratégico e não virou. Tem um capítulo ali que, tipo, ele meio que venceu na força da comida. Eu achei que ia me incomodar mais do que... Porque eu achei bom no final esse capítulo em específico. Sim. O pessoal acho que não entendeu muito bem, tipo, o que o mangá queria fazer. Jefferson Silva, 17 anos, Campina Grande, Pernambuco? Paraíba, isso aí, Paraíba. Já leu Slam Dunk, ou Yasmin Pampum, ou Animaster Kurosawa, e finalmente alcançou Haikyuu. Todos excelentes, corretíssimo ele. Gostaria de mais recomendação seguindo o que ele leu até agora. Ele tem uma lista aí dos essentials do mangá ao quadrado. Eu iria de The Music of Mary. Exatamente, tem que fechar o ciclo do mangá ao quadrado, né? The Music of Mary é o que tá faltando na sua lista, Jefferson, vai gostar com certeza. Exatamente. E depois você caça lá na lista o que te chama a atenção, tem bastante coisa. O Luiz Felipe de Oliveira, 20 anos, Goiânia, Goiás, ele leu Vitamin, que achou bom, porém acelerado demais. Orange, que ele disse que nunca foi recomendado ou lido por aqui, mas ele se engana, porque a gente já recomendou aqui quando tava no comecinho ainda, Orange. Hipster de Orange, diga-se de passagem. Hipster de Orange, bem no comecinho. Eu também All You Need Is Skill e Nijigahara Holograph, que ele precisou ouvir o podcast logo que terminou de ler pra tentar entender. E dá pra entender escutando o podcast. Nossa, esse é um dos meus podcasts favoritos, viu? Dá pra entender bastante coisa mesmo. O Jean Vitor, 16 anos, Coronel Macedo, São Paulo. Sobre o Onanimasu Kurosawa, ele disse que ele é muito Kurosawa. Cara, sou muito Kurosawa. E conta como sua visão sobre personagens mudou depois de ler Pum Pum e logo depois ler Kuroko, né? Imagina essa experiência, deve Caraca, ser... que choque. Também pergunto o que achamos de Steingate, que ele terminou de ler o mangá recentemente, e se o estranho ainda está acompanhando a Horroraido. Eu nunca li nada, nem vi nada de Steingate, apesar de já ter me recomendado várias vezes. Eu tô no mesmo barco e também estou acompanhando a Horroraido. Não sei se eu tô no último volume que saiu, eu tenho que dar uma olhada qual foi o último que eu li. Tá bom? Mas tá ok. Tá, um romancezinho bacaninha de acompanhar. Acho que esse é o objetivo mesmo. É isso que ele é, bacaninha só. Diego C. Câmara, ele, 26 anos, Campinas, analista de laboratório, ele leu The Female Fridge Number 1, que ele disse que é genial esse one shot da geladeira, novo clássico instantâneo do programa, é quase um hentai, mas também um estudo de ciúme e psicopatia, fascinante mesmo. Ok, eu li, eu não fiquei tão empolgado, eu tive essa mesma sensação que você descreveu mesmo, que tipo,
Eu não sei dizer se é irônico ou não, se é... O que é aquela arte, eu não sei se... Me senti confuso no final, só isso. Eu já que é também, agora que eu lembrei, eu também li o I Am Piano logo depois do podcast, esqueci de colocar aqui, e é muito bom mesmo. Surpreendentemente bom, né? É muito bem feitinho, muito bacana. Terminando aqui o Slowpoke Report com a Yukinami, que sugere segunda potência de Duna, que eu nunca li, você viu? Nunca li. Só ouvi falar. Falam que é muito bom. Ok, assim. Eu quero mais sugestões de segunda potência de livro, quem sabe? Quem sabe? Já entrando no tópico sobre o programa, o Vlad Schuller, ele comenta sobre Solanin, foi uma obra que até a mãe dele se identificou. Diz que o Coming of Age, ou Bildungsroman, sei lá se é isso que ele falou. Bildungsroman, deve ser uma coisa assim. Roman, ok. É um gênero literário atemporal e que atinge mesmo pessoas que não estão passando por aquele momento. Interessante. Sobre será que a gente vai se identificar com o Solanin no futuro ou não? Acho que então talvez sim, né? Dá pra... Talvez. Curioso. Comentário interessante mesmo. O Wallace Rosa diz que hoje em dia ele possui bastante a tendência de analisar obras que o marcaram sem entusiasmo, né? Que nem a gente comentou, mas ainda assim com muito carinho, né? Talvez foi algo que a gente não abordou tanto, mas eu pensei que você pode achar ruim e ainda guardar as boas lembranças por dentro, sabe? Pode. Não precisa eliminar. Sei. O The Last of Prini diz que acha impressionante como, mesmo com tantas obras incríveis atualmente na Jump, tem gente que ainda acha Bleach a melhor coisa do mundo. Teve alguém que comentou nesses grupos de Facebook, talvez tenha sido o Genkidama, que normalmente é onde brota esse tipo de coisa, postou uma imagem assim: qual desses é o melhor? One Piece, Naruto ou Bleach? Eu falei, cara, é sério que são essas as opções? Os melhores é esses três, um desses. Eles comentam, mano, que hoje em dia é a melhor fase da Jump que já passou, sabe? Sim. Tem muita coisa boa, é impressionante mesmo. O Diego Secâmara volta aqui nos comentários e ele comenta que tem receio de visitar obras antigas e perder justamente a memória feliz que ele tinha na juventude, né? O que pode acontecer, daí que vem o receio mesmo, né? Tipo, caraca, como eu era idiota, né? Tipo, esse tipo de coisa. É uma experiência interessante você também falar, caraca, o que eu tava pensando, né? Como eu gostava disso. O Chaturanga, ele disse que odeia principalmente as nostalgias de game e músicas, do tipo, as músicas dos anos tal eram bem melhores do que hoje. Isso é muito chato. Não, por isso que eu comentei que os mangás são, tipo, meio que leve, assim, eu acho que não tem tanta nostalgia, porque se for comparar com música, games eu não acho tanto, mas música é um problema, tipo, não, hoje em dia não se faz mais música boa, sabe? No mundo inteiro, 400 milhões de pessoas produzindo música nesse instante e não tem música boa no mundo. É impossível existir uma música boa no mundo. O Leonardo Fuita, ele comenta o seguinte, ó: eu completamente concordo e corroboro a ideia de que quem menos entende de tal mídia é a pessoa que mais tem nostalgia de algo. A quantidade de pessoas que acham Cavaleiros do Zodíaco e essas coisas as melhores coisas do mundo não está escrito. Como assim não está escrito? Não está escrito, é uma expressão, né? Acho que eu nunca ouvi essa expressão. Não está escrito, sabe? Não, nunca ouviu? Tipo, nossa, o que eu camelei ontem não está escrito. Nunca? Não, acho que não. Nossa, tá, ok. Eu sou ignorante aculturado, cara. Não tá na Bíblia também, é tipo um sinônimo. Não tá na Bíblia, já ouvi falar. É o equivalente. Tá certo. É o equivalente ateu dessa expressão. Tá certo. Aí, ó, só conhecia a parte cristã. O Rodolfo Alves, 25 anos do Rio de Janeiro, diz o seguinte: um questionamento que eu tenho também é se a nostalgia muito forte pode ser um dos indícios pro mal de Alzheimer. Vamos no raciocínio dele. Talvez a pessoa seja tão apegada a um período da vida que o cérebro tende a não assimilar memórias recentes. Lembrando que essa doença não é exclusiva de pessoas idosas, existem casos de pessoas relativamente jovens. Claro que é só uma teoria maluca da minha cabeça. Eu tenho a impressão que é só uma teoria maluca da sua cabeça mesmo. Cara, mas as maiores pesquisas, às vezes... Então, será que tem pesquisa... Nenhum pesquisador do mundo tentou relacionar a nostalgia com Alzheimer? Mano, eu vou perguntar sério às vezes. Fica essa pesquisa no ar aí pra ser feita. Nossa, se tem alguém aqui trabalhando com neurologia, fica a dica. Fica a dica aí, vai fazer o seu doutorado, fazer o maior sucesso. José Martuchelli, é isso? Martuchelli. Não, Martuchelli. José Martuchelli. Eu tenho a impressão que os
pioneiros, os criadores de um gênero barra estilo, tendem a fazer melhores obras do que as pessoas que se inspiram nele. Quem cria algo normalmente entende melhor suas engrenagens. Depois fica repetição sem alma só porque é popular. É uma forma de se ver. Dá também pra você imaginar que a pessoa, quando ela criou, ela não tinha todas as engrenagens prontas e ela não sabia quais eram as engrenagens de verdade, né? Porque muitas vezes quem é pioneiro em algo, ele não tem muita ideia do que é a base daquele algo que ele tá criando, porque pra ele não é algo que, sabe, tipo, eu não estou inovando, sabe? Ninguém pensa assim, eu estou inventando algo que não existia. É que, tipo, por exemplo, Fairy Tail, ele é cópia das engrenagens do passado, sabe? Não tem dúvida nisso. Hoshino Samidare, ele conhecia muito bem as engrenagens e soube usar elas de forma diferente, de uma forma que ninguém antes dele conseguiria, sabe? Sim. Justamente porque ninguém antes dele tinha essas pensado pessoas nisso. antes. Exatamente. Ele continua. Se não for o próprio criador, também acho que é uma tendência de a melhor obra em um gênero ou estilo ser alguém próximo a ele no tempo, por dois motivos. Um, porque a obra reflete seu tempo e o que esperamos dela também depende do seu contexto. Para dar um exemplo, fazer um rock hoje em dia significa algo completamente diferente de fazer um rock nos anos 60. E dois, a coisa se esgota mesmo. Pelos dois motivos, é difícil imaginar alguém sendo tão significativo hoje em dia, por exemplo, para o blues ou o samba, como Blind Lemon, Jefferson ou Cartola foram. Mas acho que talvez ninguém vai ser tão relevante para esses gêneros que nem esses caras foram. Porque não se faz mais esses gêneros, talvez? Essa é uma coisa que é interessante você pensar, né? Porque não se faz mais essas músicas. Você faz algo derivado desse estilo musical, né? Exato, a palavra é derivado, sabe? Porque existiram esses gêneros, a gente conseguiu criar outras coisas hoje em dia. Que nem o jazz, eu não conheço muito de história da música, mas o jazz não é derivado do blues? Ou é ao contrário? Vai saber. Eu sei que tem correlação, não sei qual é um levou o outro, eu não sei qual é, mas tá aí a ideia, sabe? E finalizando aqui, o Danilo Lange, de 20 anos, cursando Ciência da Computação de Ribeirão Preto, São Paulo, ele diz: sobre a nostalgia, também concordo com o estranho no fato dela ser, na maioria das vezes, ruim, e já me saboto pra não me enganar ou criar falsas expectativas sobre a obra que eu consumia antigamente. Porém, nem toda nostalgia é ruim. Tem uma carga com Naruto muito forte e, como devem saber, a Panini está relançando Naruto na versão Gold. E a cada mês, pegar a edição para reler está se provando uma experiência magnífica. Tudo é tão, ou até mais, legal quanto me lembrava. E, de quebra, me lembro dos momentos da minha vida em que eu estava quando o havia lido pela primeira vez. Fantástico. Esse podcast não é patrocinado pela Panini, só pra constar. Não é patrocinado pela Panini. Tô falando pra ninguém comprar Naruto Gold. Não corrobora essa compra aí, acho inflacionado. Porra, terceira vez, né? Chega, caraca. Terceira vez e caro. Ok, tudo bem. Mas eu concordo. Quando eu pego uns volumes antigos de Naruto aqui pra reler, é sempre melhor do que eu imagino também. Até tipo uns negócios meio do meio, assim, sabe? Sei lá, Sasuke vs Itachi. Eu acho uma boa luta, bem escrita. É que o final foi tão ruim que... Decepciona, né? Já até tira a nostalgia daí. Fechou com o gosto ruim. Terminamos então aqui a leitura de e-mails estranhos. Tem alguma coisa que você quer comentar? Que você viu, leu, fez, comeu, se aventurou? Eu tô... Vai lá. Vou comentar de uma mídia diferente, porque eu estou num projeto de ouvir um álbum musical por dia do ano. É verdade, você tem isso. Eu tenho o negócio da mídia e agora eu estou com o negócio do álbum. Eu ainda tô correndo atrás, porque eu comecei atrasado, né? Ainda não atingi, não zerei. Mas eu ouvi vários álbuns interessantes. Qual foi que o me recomendaram. melhor álbum que você ouviu até agora, que você mais gostou? Desses que me recomendaram, o que eu achei mais impressionante, que eu nunca tinha ouvido, é o The Who, Tommy. O álbum Tommy. The Who, acho que The Who eu só escutei o The Who, acho mesmo. Então ouve o Tommy. O Tommy, ele é uma jornada. É muito bom, cara. O álbum todo, ele é como se fosse um grande musical. Ele é uma jornada, cara. Muito bom mesmo. É um clássico mesmo. Eu acho que eu vou pegar pra escutar. Sabe onde eu fui comer de novo, mano? No Honghe. Esse é um bom restaurante, viu? Beleza, eu quero ir lá, em breve. É muito bom. Vocês estão numa galera assim lá na Liberdade, não vão nos... Que lá é mó caro, mano. Vai tomar no cu. Tem um restaurante que fica na Rua da Glória. É meio descendo, assim. Se chama Honghe, é chinês. É muito bom. E você paga mal barato. Nossa, mó galera comia até encher a barriga. Paguei uns 25 contos, ó. Eu lembro. Eu já fui lá e foi mais ou menos essa faixa de preço mesmo. Legal. Ficou as dicas de mídias aleatórias. Comida e álcool pra visitar.
recomendação da semana é minha, Judeu. Estranho. Eu tô tentando seguir uma linha de vez em quando, sempre que possível, baseando-se na receptividade de obras que saíram no Brasil. As pessoas leem muito coisas que saíram no Brasil que a gente recomendou, como foi Vitamin, como está sendo Orange, como foi Planets. Então eu vou pegar uma recomendação que talvez nem seja excelente, mas eu acho que é boa o suficiente para o pessoal gastar um dinheirinho e um tempinho lendo, que é um tempinho curto, é uma leitura rápida, que é o mangá chamado Hideout. Boa recomendação. Que é um mangá desenhado e escrito pelo Masasumi Kakizaki, que é o cara de Green Blood. Primeira recomendação do mangá ao quadrado? Exatamente, primeira recomendação. Hideout é um mangá de 1 volume, que é basicamente uma história de suspense e terror ali, um horror, que é de um cara que está com a esposa dele numa ilha e ele tá meio que decidido a matá-la. E só que aí tem alguns interpérios nesse caminho, não vou falar muito porque um volume é pouco. O que vale recomendar é que ele tem um clima muito interessante, a arte do autor é muito boa, quem nunca viu no Green Blood, a arte do cara é muito, muito bacana, e ele usa bastante tons escuros, então com Hideout, que é uma história que passa no escuro, combina-se bastante. Sem dúvida. Eu acho que ele se fecha bem em um volume, ele é autocontido, bem conciso e bem direto. Talvez por isso que ele não seja espetacular, né? Porque ele é muito direto, muito... Um pouquinho óbvio até, talvez, né? Sim, não é nada, tipo, espetacular. Mas é algo bacana. É tipo uma leitura que você, ok, legal. É uma boa obra pra ter na prateleira, sabe? É bom, sim. Mangá, a edição brasileira tá bonita, tá bem feitinha pela Panini. Talvez esteja um pouquinho caro porque ela tem orelhas e tal, o papel melhorzinho, mas como já faz um tempo que saiu, talvez você ache com algumas promoções por aí. Maravilha, cara. Eu corroboro com a recomendação. Então fica aí então a recomendação Hideout. Maravilha. E antes que acabe a sua bateria aí, até semana que vem. Até semana que vem.